É urgente! A ideologia de gênero pode virar lei no Brasil hoje. Sim, a sua família está em risco. Hoje, nesta quarta-feira, 18 de março, a Câmara dos Deputados pode aprovar o regime de urgência do projeto de lei 6194 de 2025. E ele estabelece regras para enfrentamento da misoginia digital. Parece nobre, não é? Proteger mulheres contra a violência online. É certamente um objetivo muito nobre e importante. Mas esse projeto é um cavalo de Troia. Ele esconde algo muito mais grave. A introdução pela primeira vez na legislação brasileira da ideologia de gênero como lei federal. E isso ameaça diretamente você, sua família, sua igreja, sua liberdade de expressão cidadã e religiosa. Fica aqui comigo porque eu vou te explicar agora de forma técnica e objetiva por que esse projeto é perigoso e o que você precisa fazer hoje para impedir que ele seja aprovado. Esse é um vídeo longo, gente, mas é necessário. Então pega aí seu café, se senta, presta atenção em cada palavra, porque o futuro da sua família pode depender disso. Primeiro, vamos entender o que esse projeto de lei faz. O projeto, o PL 6194 de 2025, ele foi proposto pela deputada federal Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, e reúne assinaturas de parlamentares de diferentes partidos. A aprovação do regime de urgência permite que o texto vá direto em seguida ao plenário, sem passar por todas as comissões temáticas. Então, a estratégia que está se adotando hoje, de tentar aprovar a urgência hoje, é clássica. É aprovar a urgência num dia, votar o projeto nos dias seguintes, sem o debate público adequado. E agora vem o problema central. O projeto introduz pela primeira vez na legislação brasileira o conceito de mulher, como qualquer pessoa que se identifica como mulher, que se entenda como mulher. Isso inclui pessoas que nasceram homens, que possuem cromossomos XY, desde que essas pessoas se entendam como mulheres. Mulheres trans, travestis, pessoas não binárias seriam, por lei, consideradas mulheres. Leia aqui comigo o que diz o projeto. Esse aqui é o projeto, dá uma olhadinha aqui comigo no artigo 2º, inciso 1. Para os fins dessa lei se considera mulher toda pessoa que se identifica e se reconhece no gênero feminino, inclusive mulheres trans, travestis e pessoas não binárias que assim se identifiquem. Se esse projeto for aprovado, a ideologia de gênero vira lei federal. E uma vez introduzido esse conceito na lei, ele vai ser usado para pautar todas as políticas públicas, educacionais, desportivas e saúde, segurança. Tudo vai invocar isso aqui para dizer que esse é o conceito da legislação brasileira de mulher. Vamos ser claros aqui sobre o que está em jogo. A lei abraçaria a famosa teoria da performatividade de gênero da Judith Butler, que entende que gênero não é algo natural ou fixo, que nasce com você. Não, é algo construído por meio de discursos e práticas sociais. Isso rejeita a visão preponderante da sociedade, que também é a visão cristã, de que o conceito da mulher é objetivo, é científico, é baseado na biologia, na genética, na presença de cromossomos XX. Nós não estamos falando aqui de discriminar, maltratar, humilhar ninguém. Não, toda pessoa tem dignidade humana inquestionável. Essa é a nossa visão cristã. Toda pessoa mais tem autonomia, que decorre dessa dignidade. E assim, toda pessoa tem a liberdade plena para se imaginar, para se entender como quiser. Mas essa pessoa que tem liberdade, autonomia e dignidade, ela não pode querer impor a visão de mundo dela, a visão dela sobre ela mesma, sobre as outras pessoas ao redor. Veja, você tem o direito de pensar o que você quiser sobre você mesmo, mas você não tem o direito de impor a sua visão que você tem sobre si mesmo, sobre mim. Você não pode impor para mim a sua visão sobre você. Eu posso me achar inteligente ou bonito ou o que for, mas eu não posso impor isso sobre você. Só que aí a visão da esquerda, progressista woke, é que isso se trata de uma questão de identidade. O modo como você vê seria uma questão de identidade. Já a visão cristã tradicional diz não. Identidade não é você que define, não, é outra coisa. Agora essa discussão toda é uma matéria de discussão, de visões diferentes de mundo ideológicos. Você não pode querer, por lei, cortar o debate, cercear a liberdade de expressão, de discussão, de crença e até de visão religiosa de mundo por meio de uma lei. Então essa é uma discussão sobre liberdade de pensamento, de crença e religiosa. E muito menos, gente, pode existir uma lei que obrigue toda a sociedade a aceitar uma definição subjetiva da realidade. E olha aqui o contraste internacional. Em abril de 2025, agora, um ano atrás, a Suprema Corte do Reino Unido decidiu que o termo mulher, na legislação de igualdade lá do Reino Unido, se refere exclusivamente ao sexo biológico. Pessoas que nasceram mulheres.
É um reconhecimento de que há diferenças fundamentais de estrutura biológica, química, esquelética, muscular, hormonal, neurológica entre quem tem cromossomos XY e quem tem cromossomos XX. E que essas diferenças importam quando a lei dá um tratamento específico para homens ou para mulheres. A decisão ela protege juridicamente espaços exclusivamente femininos e impede que pessoas que nasceram homens participem, por exemplo, de esportes femininos. Democracias consolidadas, portanto, estão se recusando a embarcar na histeria do progressismo woke, nas teorias críticas da performatividade de gênero. Ah, mas aqui no Brasil querem fazer o oposto. Mas o projeto ele não para aí. Ele institui ainda isto aqui, ó, a Política Nacional de Educação Digital para a Igualdade de Gênero. Esse novo conceito de mulher, pautado na visão subjetiva de cada um sobre si, vai ser ensinado nas redes sociais, nas escolas, usado para formar professores e orientar os pais. Vai estar nos materiais escolares dos seus filhos. E aqui que está a ameaça à família. A defesa da família, gente, que os cristãos fazem, não é um ataque contra quem quer que seja. Não, como eu disse antes, qualquer adulto tem o direito de fazer o que quiser com a sua vida, desde que não prejudique os outros. A defesa da família é uma disputa entre a família e o Estado sobre a criação dos filhos. A direita, especialmente a direita cristã, ela entende que a família ela tem o direito fundamental de ensinar sua visão cultural e religiosa para os filhos, o que é reconhecido inclusive em tratados de direitos humanos internacionais. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966. Olha o que ele diz. Os Estados partes do presente pacto, e o Brasil é parte desse pacto, se comprometem a respeitar a liberdade dos pais e, quando for o caso dos tutores legais, de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Não é só isso. Olha aqui, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil é igualmente signatário aqui, gente, desse pacto, tá? Olha aqui o que diz. No artigo 12, item 4. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm o direito a que seus filhos ou pupilos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Contudo, a esquerda progressista woke, ela quer usar o Estado para ensinar, quando não impor, a visão de mundo dela para os nossos filhos. E disso que a gente discorda. Quando a gente fala que a sua família está em risco, o que a gente está falando é que o seu direito fundamental de ensinar seus filhos, segundo a sua visão de mundo cultural e religiosa, está em risco. Eu não quero que essa visão woke sobre o conceito de mulher, por exemplo, seja ensinada para os meus filhos. Eu quero ensinar a visão de mundo minha, da minha família, da minha religião, da minha fé. Eu acho que eu tenho o direito de educar eles. É o que os tratados internacionais de direitos humanos falam. Mas aí, o projeto de lei que eu mencionei vai lá e faz o contrário. Olha aqui, ó, fica instituída a Política Nacional de Educação Digital para a Igualdade de Gênero, que segue essas diretrizes, os conceitos da lei, como eu mencionei para vocês, aquele conceito de mulher. E olha aqui no item 5, fomentar pesquisas e materiais didáticos e campanhas públicas. Mas eles vão introduzir isso aqui na alfabetização midiática, educação midiática, formação de docentes, dos professores, conscientização dos pais, da comunidade escolar. E ainda vai caber aqui ao Poder Executivo Federal, ao Governo Federal, desenvolver e disponibilizar materiais educativos acessíveis e inclusivos que tenham essas diretrizes aqui desse projeto. Mais ainda, esse projeto ele vai estabelecer um sistema nacional, que é esse aqui, ó, Sistema Nacional de Integridade Digital e de Gênero, que vai ser criado para articular a implementação dessas normas entre diferentes órgãos do governo e da sociedade civil. Seus filhos vão ser doutrinados com essa visão de mundo, com essa ideologia, na escola, com material oficial, com professores treinados para isso. E você, pai e mãe, não vai poder fazer nada, porque vai ser lei federal. Agora vem a parte sobre misoginia digital. O projeto define misoginia digital como qualquer ato ou conteúdo veiculado que, em ambiente digital, em razão de gênero, discrimine ou inferiorize mulheres, o que inclui, olha aqui, presta atenção aqui no artigo 3º, inciso 3, o que inclui o estímulo ou naturalização da submissão feminina. Parece razoável? Vamos ver aqui a aplicação prática como seria, o que vai gerar aí um bug aí em você. Você vai dizer, não, isso aqui parece bonito, mas olha o que isso impediria. Isso impediria discurso religioso. Olha aqui esse vídeo do Frei Gilson num culto católico. Presta atenção. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 22. Eu tô lendo Bíblia para vocês. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é
o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Amém? O que a Bíblia está dizendo? Que a mulher deve ser submissa e que o marido é o chefe. Mas claro... Gente, a questão aqui não é se você concorda ou não com o texto bíblico, ou com o Frei Gilson, ou com o que ele leu. A questão é se pastores, padres e cristãos vão ter a liberdade para discutir textos bíblicos sobre a relação entre homem e mulher. Nesse sermão, o Frei Gilson ele exalta o valor da mulher, mas ele reconhece o papel da liderança masculino derivado ali do texto de Efésios. É essa a discussão que ele traz. Debaixo desse projeto de lei que eu mostrei para vocês, o Frei Gilson vai poder ser enquadrado como misógino. Ele vai sofrer duras punições como misóginos. E ele estava ali fazendo esse sermão, você vai ver agora, para uma série de mulheres. A gente está discutindo aqui a liberdade de expressão e religiosa no Brasil. Gente, a Constituição Federal, ela garante lá no artigo 5º, inciso 4º, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Isso é inviolável. Olha aqui, ó, gente, ele falando aqui para uma série de mulheres, um público predominantemente aí feminino. E aí a Constituição veio aqui, ó, e diz o seguinte, presta atenção, é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e por aí vai. Então, aquele projeto que eu mostrei para vocês viola frontalmente a Constituição, mas ele vai ser uma cunha para introduzir uma visão de mundo de esquerda progressista woke, que hoje ocupa e é maioria no Supremo Tribunal Federal. Então não espere que os ministros do Supremo vão declarar aquele projeto inconstitucional. E as punições para misoginia, como seria enquadrado aí o Frei Gilson, são severas. A lei prevê que o autor de ataques misóginos vai responder civilmente por danos morais, materiais e existenciais. E aí, veja o que o projeto prevê. Qualquer mulher do Brasil, toda mulher, incluindo pela própria definição do projeto, qualquer pessoa que se identifique como mulher, vai poder pedir indenização contra pastores, padres e cristãos que expressarem suas convicções bíblicas sobre gênero. Olha aqui, ó, toda mulher tem direito a obter reparação civil célere por danos decorrentes da misoginia digital. Gente, qualquer pastor, qualquer influenciador cristão, qualquer padre, como fez Gilson, vai poder ser acionado, vai quebrar financeiramente. E tem mais, o juiz vai poder inverter o ônus da prova. Você entendeu? A pessoa não vai precisar provar que você praticou misoginia, que o Frei Gilson praticou misoginia. É você e o Frei Gilson que vão ter que provar que não praticou. Isso viola ainda o princípio constitucional da presunção de inocência. Além de tudo isso, a rede social vai ser obrigada a suspender a monetização da sua conta. Suspender a monetização e reduzir o alcance, a recomendação e alcance de conteúdos considerados misóginos. Canais de igrejas, padres, pastores que discutem esses temas vão ter a receita cortada e o seu alcance reduzido. A plataforma ainda vai ter que remover o conteúdo que for considerado aí manifestamente ilícito em até 24 horas após a notificação. Gente, vamos simplesmente assassinar as personas digitais de cristãos, pastores, padres e igrejas. Censura digital institucionalizada por lei. E olha aqui um exemplo do que está por vir, ó, gente. Na semana passada, a deputada Érica Hilton ela denunciou o apresentador Ratinho ao Ministério Público Federal por transfobia. Qual crime? Discordar da posse da Hilton como presidente da Comissão de Mulheres na Câmara. A Érica Hilton, e alguém me corrija aqui se eu estiver errado, eu não sou versado nessa terminologia, mas a Érica Hilton, ela é mulher trans, assim ela se identifica. Só que aí, o Ratinho disse, olha, ela é mulher trans, ela não é biológica, ela não deve ser a presidente da Comissão de Mulheres, não faz sentido. E aí, discordar disso fez com que o Ministério Público pedisse uma indenização de 10 milhões de reais por essa fala do Ratinho. Gente, isso aqui é interditar o debate. Isso aqui faz todo mundo ficar com medo, colocar as barbas de molho para falar sobre esse assunto. Isso cerceia a liberdade de expressão, como se não houvesse duas visões de mundo diferentes na sociedade. Você não pode impor uma sobre a outra pedindo uma indenização de 10 milhões. Isso é cercear a liberdade religiosa, de crença, de visão de mundo. 10 milhões de reais por discordar de uma pessoa que nasceu homem biológico presidir a Comissão das Mulheres. Isso é interdição de debate. Vocês conseguem entender o que está acontecendo com a nossa sociedade? Isso é interdição da liberdade de expressão, do discurso. Estão impedindo a discussão entre visões de mundo diferentes. Ninguém quer impor a visão de mundo a outra, mas isso que está acontecendo quando eles agem assim. Nós, cristãos, não queremos impor a visão de mundo sobre não cristãos. Agora, os não cristãos, eles não podem querer impor a sua visão de mundo. E olha, se já é assim hoje, imaginem quando esses conceitos de mulher e misoginia desse projeto de lei estiverem estabelecidos como lei federal.
O debate público está sendo interditado por uma visão de mundo, por uma ideologia. A estratégia é clara: usar uma bandeira legítima do combate à violência contra a mulher para introduzir por lei a ideologia de gênero, criar mecanismos de censura contra quem discorda e institucionalizar a perseguição a cristãos que mantêm suas convicções bíblicas. A liberdade de pensamento, de expressão e de crença religiosa está em jogo. O projeto de lei, ele não ataca apenas a violência contra mulheres, isso já é crime, já está previsto em várias leis. Ele ataca o direito de se discutir o conceito de mulher e o direito de cristãos de expressarem suas crenças sobre a relação entre homem e mulher, de discutirem textos bíblicos, o seu significado, de existirem diferentes visões sobre um texto bíblico. Esse projeto ele cria uma ideologia oficial, ele impõe isso nas redes sociais, na educação e em outras políticas públicas. É um projeto anticristão, censório e autoritário. Então o que você pode fazer hoje? Primeiro, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Seus amigos, família e igreja precisam saber o que está acontecendo. Segundo, entre em contato com deputados federais, especialmente aqueles que se dizem cristãos ou conservadores, aqueles que defendem a liberdade de expressão, e cobre deles uma posição clara contra esse projeto. Terceiro, ore. Ore por sabedoria dos parlamentares. Ore pela proteção das famílias brasileiras, pelo direito das famílias de educarem seus filhos segundo sua visão de mundo. Ore pela preservação da liberdade religiosa de convicção e de crença do Brasil, pela preservação da liberdade de expressão. O projeto é o PL 6194 de 2025. A urgência pode ser votada hoje. Se a urgência passar, o projeto pode ser aprovado nos próximos dias. A gente não tem tempo a perder. PL 6194, não!